Bem-vinda a mais uma aula da Jornada do Aprendizado. Nessa aula nós vamos falar sobre identidade. Afinal, como nós formamos a nossa identidade como seres humanos. Tá certo que no mundo espiritual nós vamos ter também uma identidade, mas o que eu estou falando aqui é sobre a sua identidade emocional ou a sua personalidade, a sua psique, a sua alma. Como é que foi construído a sua alma, a sua personalidade, a sua identidade humana, a partir do quê? Será que aquilo que você olha no espelho, aquilo que você se reconhece hoje, será que essa é de verdade a sua identidade? É isso que você vai descobrir nesse tempo onde nós vamos falar de identidade, vamos falar também de máscaras, de personas, que talvez você nunca ouviu falar, mas nesse tempo é para que você possa identificar em você se você usa máscara. E uma fala, muito conhecida de Jung que diz que nós nascemos originais e morremos cópia. Ou seja, nós copiamos, nós pegamos o que é do outro e colocamos em nós e passamos a copiar. Será que o que você faz hoje você não copia de alguém? Você não viu alguém falando que era preciso, que precisava fazer ou que precisava ser assim? É isso que você vai aprender agora. Então, vou trazer aqui um pouquinho do olhar da psicologia sobre a identidade. Então, a identidade pela psicologia, ela é a resposta que nós vamos dar às relações que nós vivemos. Então, desde criança, nós vamos construindo a partir das relações. É a resposta que eu dou às relações que eu tenho, tá? Então, aqui nós vamos pensar que identidade, muitas pessoas a gente pergunta assim, fala um pouquinho de você. E aí, dentro dessa apresentação, que se chama identidade, ela começa a falar: meu nome é Andréia, eu sou terapeuta, eu sou mãe, mas não é nada disso que nós estamos falando aqui como identidade. Identidade é um lugar muito profundo dentro do olhar da psicologia. Por quê? Porque quando você pensa em você sem todos esses rótulos, sem todas essas nomenclaturas, você não é mãe, você não é profissional, você, enfim, não é esposa, você é a Andréia, no meu caso, você é a Andréia, mas quem é a Andréia sem tudo isso? Será que eu suporto, você suporta se ver sem tudo isso que você construiu? Então, muitas pessoas, elas pegam um relacionamento e elas vão criando a sua identidade porque elas ouviram falar que elas precisam ser exatamente aquilo que ela aprendeu, tá? Então, a identidade, ela não vai nascer do que eu acho que é. Tem pessoas que falam assim, o que importa é a essência do meu coração, eu tô sendo sincera. E, na verdade, ela não está sendo sincera. Muitas vezes a motivação é porque ela aprendeu a ser amada para servir. Então, a identidade dela, às vezes, é de uma pessoa que salva todo mundo. Às vezes a gente olha e ela tá salvando, ela tá ajudando. Nossa, que mulher boa. Não, esse é um formato de identidade ferida onde ela construiu porque ela viu que se ela fosse boazinha, ela seria amada. Percebe que essa não é a identidade dela, mas é a que ela construiu ou que talvez você construiu. Então aqui ela vai nascer a identidade da necessidade de sobreviver emocionalmente. Então, basicamente, a identidade é a necessidade de sobreviver emocionalmente. Imagina você lá, uma criança que muitas vezes cresce numa família onde você não é vista, ou a prioridade não é você, a prioridade às vezes é o seu pai que tem problemas, às vezes a prioridade é o irmão que tem um problema, às vezes a mãe tá muito ocupada, às vezes os pais têm problemas de relacionamento, às vezes você nem foi criado pelos pais. E aí a sua necessidade emocional começa a se formar através dessa identidade, tá? Então, aqui você vai tentar pegar uma máscara e colocar em você. Então, imagina que talvez hoje você tá me olhando e você nem sabia que você usa uma máscara. E aí, como que eu observo que eu uso essa máscara? Pelo que eu sinto. Muitas pessoas ignoram esse ponto porque elas não estão acostumadas a se relacionar com o mundo interno, com o mundo emocional. Mas imagina, vamos pensar que você é a boazinha da história, mas você tá cansada, sobrecarregada, e aí alguém fala, pede um favor pra você e você não quer fazer, só que você é a boazinha. Aí você vai lá e faz, só que você faz com raiva.
Você percebe a sua motivação oculta que você fez porque você queria ser amada, mas não que você é boazinha? Essa não é a sua identidade, essa é a máscara que você criou para ser. Como outras pessoas podem ter, cada um pode ter várias máscaras. Então é isso que nós vamos começar a aprender nessa trajetória. Qual máscara eu aprendi a usar para proteger a minha sobrevivência emocional? Como é que você aprendeu a se relacionar? Tem pessoas que não se sentiram importantes. Então, o que ela cria? Cria uma máscara para ser importantes. Empresárias, mulheres empoderadas, mulheres que dependem às vezes que mulheres do lar, porque eu tenho meu marido, não, porque meu marido, então para cada uma, dependendo da necessidade emocional, ela criou uma máscara. E com certeza você criou a sua. Talvez essa mulher independente, livre, essa mulher que não se apega a ninguém, isso também é uma máscara que esconde quem você é de verdade, não é a sua identidade. A sua identidade, ela está por baixo. Às vezes você pode usar várias máscaras. De repente, para cada grupo, você usa uma máscara diferente. E tirar essas máscaras é a jornada que nós iremos fazer aqui. Então, se você começou a pensar, nossa, por que eu faço? Exemplo, por que eu preciso falar que eu sou terapeuta? Porque eu me acho muito importante, talvez na infância. Não faço isso, tá, gente? Mas na infância eu não me senti tão importante, então eu quero pegar aquilo que vem de fora e colocar em mim. E assim eu me sinto importante pro mundo. Ali eu sustento uma máscara, olha como eu sou importante. Mas dentro, lembra do vazio da alma? Ele sempre vai existir. Então aqui é uma caminhada, é um propósito que nós estamos seguindo. E eu quero que você comece a fazer esses exercícios que são propostos. Então aqui a gente vai caminhar para que cada vez mais você consiga entender. Tá, minha identidade que eu achei que eu era, não é. Tem uma motivação oculta através dessa identidade que eu formei a partir da minha sobrevivência emocional. Então eu preciso descobrir qual que é a minha máscara. É da boazinha, é da salvadora, é da mulher que se ostenta com os títulos, com os bens materiais, é da mulher que malha e ostenta com o corpo. Não tô dizendo que você não pode malhar, mas que talvez isso pra você é o seu poder. Aí a grande pergunta que fica, qual que é o seu grande poder? O que você acha que você tem de poder? Eu sou uma super mãe, porque talvez você teve um problema de relacionamento com a sua mãe e aí você é muito melhor que ela. Essa é uma máscara. Mas no fundo você tem questões emocionais, você tem traumas, você tem feridas que precisam ser tratadas e retirar essas máscaras uma a uma. Eu espero que tenha ficado claro, que você tenha pensado aí, ó, qual a máscara que eu estou usando. Talvez no trabalho, a máscara para pertencer, para caber, para ser aquela que agrada a todo mundo, para ser aquela workaholic, para ser aquela que está sempre à disposição de todo mundo. Qual é a máscara que você usa? Vamos falar mais sobre isso. Na próxima aula nós falaremos sobre persona e falaremos também sobre processos de tirar essas máscaras, que se chama individuação. Eu te vejo na próxima aula. Até breve!